Oi crianças, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa videoaula de artes. Então pegue a sua apostila, tá? E vamos abrir junto com a professora, lá na página 20, página 20. Só relembrando o que nós vimos nas nossas últimas aulas de artes. Primeira aula, nós vimos cores primárias e cores secundárias. Vamos relembrar quais são as cores primárias? Cores primárias são aquelas cores que são puras, que elas não precisam de outras para surgirem. No caso, são vermelho, amarelo e azul. São essas três cores primárias. E as cores secundárias são aquelas que surgem através da mistura das cores primárias. Se eu misturar vermelho com amarelo, eu vou formar o laranja. Se eu misturar amarelo com azul, eu vou formar o verde. E se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou formar o roxo. Então, laranja, verde e roxo são as cores secundárias, porque para elas surgirem, eu preciso da mistura de algumas cores primárias para surgir as cores secundárias, tudo bem? Depois, na nossa segunda aula de artes, nós começamos a falar um pouco sobre o preto e o branco na arte. Sim, crianças, o preto e o branco, apesar de serem cores neutras, e como nós vimos na última aula, o preto, ele representa a ausência de luz. A Pro até deu o exemplo lá, quando nós fechamos os olhos, a luz não entra nos nossos olhos, e a cor que aparece é justamente o preto, porque ele é a ausência de luz, certo? Então hoje nós vamos continuar falando aí dessa arte em preto e branco, e nós vamos falar hoje sobre uma outra cor, que é a mistura do preto com o branco, que forma o cinza. Então vamos lá, na página 20 tá assim, branco e preto. Vamos acompanhar a leitura desse texto com a professora? Acompanha na sua apostila. Como formar uma imagem harmoniosa apenas com preto e branco? Franz Kline fez obras em preto e branco em tamanho aumentado, num tamanho maior. Ele desenvolveu sua técnica ao ver um amigo projetar imagens sobre uma parede lisa. Kline colocou um dos seus trabalhos no projetor e gostou da imagem de sua obra em tamanho aumentado. Observe a obra Formas Brancas. Então aqui tá falando de uma obra de arte do artista Franz Kline, tá? Ó, ele fez essas figuras, essas formas utilizando a cor preta sobre uma superfície branca. E aí quando ele colocou num projetor, aquela obra dele, que era do tamanho de uma folha, quando ele colocou no projetor, ficou enorme na parede. Ficou num tamanho muito maior, bem aumentado. E ele gostou daquilo. Foi algo que despertou a curiosidade, despertou a criatividade dele. Vamos ler junto com a professora a legenda que está aqui, ó, abaixo da obra de arte do Franz Kline. Então, quem fez isso foi o Franz Kline, quem fez essa obra de arte, que chama-se Formas Brancas. Esse quadro foi pintado no ano de 1955. Aí aqui na nossa atividade, na questão número 2, está uma proposta de que vocês deveriam fazer um desenho em preto e branco. Ó, faça o desenho em folha avulsa usando caneta hidrocor preta. Caneta hidrocor é a canetinha preta. Em seguida, com a ajuda da professora, coloque o seu desenho para ser aumentado no aparelho multimídia. Infelizmente, essa atividade não vai ser possível fazer, tá? Pelos recursos, primeiro pela questão da distância, segundo pelos recursos que eu não tenho esse projetor em casa, só teria na escola, então é uma atividade que não vai ser possível fazer. Eu vou mostrar para vocês na internet, vocês vão acompanhar com a Pro, mas colocar em prática não será possível, tá bom? Vamos então para a página 21, que tá falando assim, mas e o cinza? E aí, gente, e o cinza? O cinza é uma cor neutra, também presente em obras de Franz Kline. Em algumas, Kline misturou o preto com o branco durante a pintura. Como a tinta a óleo demora para secar,
As cores se misturaram e surgiram os tons acinzentados. Observe a obra sem título e encontre os tons acinzentados. Então, lembra que a Pro falou? O cinza é justamente a mistura do preto com o branco. Então, ó, nessa obra sem título, não tem um nome, o Franz Kline pintou ela em 1957. Que tipo de obra de arte é essa, crianças? Que não tem uma forma definida, não está demonstrando animais, não está demonstrando uma paisagem, não está demonstrando pessoas? Essa obra nós chamamos de abstrata, né? É aquela obra de arte que nós precisamos usar a imaginação para tentar pensar o que foi que o artista quis representar aqui no quadro dele. Então, nessa obra de arte abstrata, o Franz Kline, ele observou que misturando o preto e o branco forma o cinza. Procure aí onde estão os tons acinzentados. Eu já achei um aqui no meio, ó, um tom acinzentado, tem outro aqui em cima, certo? O fundo é branco, ó, tons de branco, só que mais amarelado. E a cor principal aí, mais em destaque, é a cor preta, certo? E aqui, arte em cena. Vocês vão acompanhar com a Pro um vídeo muito legal do Teatro de Sombras. Se nós estivéssemos em sala, nós faríamos juntos, ia fazer o palquinho lá com uma caixa de papelão, com folha vegetal, uma lanterna atrás, e vocês iam colocar as mãos em prática. Mas, como estamos separados, a Pro vai mostrar um vídeo de um Teatro de Sombras muito legal, tudo bem? Agora, na página 22... no ritmo da arte. Acompanha o textinho aí com a professora. Página 22 de arte. Existe um instrumento musical cujas teclas são brancas e pretas. Você sabe qual é? Aposto que você já sabe. Vamos lhe dar algumas dicas. Ele é um instrumento de cordas bem conhecido, pode ser usado na orquestra e na música popular. Há muitas músicas escritas especialmente para serem tocadas nele. Se você disse piano, acertou. Mas onde ficam as cordas do piano? Você sabia que o piano é um instrumento de corda? E elas ficam dentro dele, na parte de dentro. Toda vez que se pressiona uma tecla do piano, um martelinho bate nas cordas, lá dentro dele, produzindo som. O piano possui várias teclas. A seguir está uma pequena parte delas. Que tal você colorir as teclas pretas do piano? São as teclas menores e mais estreitas, as mais fininhas, tá? Nesta imagem há apenas 5. Então aí na apostila de vocês, ó, tem uma parte do teclado do piano e você vai pegar o seu lápis de cor preto e vai pintar as teclas corretas. Lembrando que as teclas pretas são as teclas menores e mais estreitinhas, as mais fininhas. Pode pausar o vídeo e pintar aí as teclas do piano, tá bom? Com muito capricho. Bom, e agora na página 23 de arte, nós temos uma outra atividade de mãos à obra, tá? Só que agora, na nossa aula, durante a nossa aula, nós vamos fazer uma pré-atividade. E aí depois, quem tiver a tinta guache, porque eu sei que não são todos que têm tinta guache em casa, quem tiver pode fazer. Fica a critério da criança e da família, tá bom? Então eu vou explicar como que é essa atividade aí da página 23, mãos à obra, eu vou explicar. Crie uma obra de pintura e colagem usando preto, branco e tons de cinza. Siga com atenção estes passos. Então, passo número 1. Pinte uma folha com guache preto. Você vai pegar uma folha sulfite e vai pegar lá o seu pincel e a tinta preta, vai passar sobre a folha todinha, certo? Nela toda. Antes de secar, antes da secagem, faça a textura em toda a folha com um pente fino. Você vai pegar um pente, tá? E você vai passar por toda a folha. Vai passar o pente assim, ó, fazendo linhas na folha, tá? Ó, antes da tinta secar, tá bom? Coloque a folha para secar. Depois que você fez várias linhas na folha, pode ser assim, ó, todas na vertical, ó, de pé.
Aí você vai ver que a folha preta ficou cheia de linho, cheia de listras. Aí você coloca lá no sol para secar. Repita esse procedimento em mais 3 folhas. Numa, use guache branco, tá? Você vai pegar uma tinta guache branco, pinta e a mesma coisa, faz as linhas. Ou você pode só deixar uma folha em branco, não tem problema, tá bom? Fica ao seu critério. E na outra, você vai usar cinza claro. Como que forma o cinza? Preto com branco. Para fazer cinza claro, você vai colocar mais branco, tá bom? Você vai pintar uma folha sulfite toda de cinza claro e vai utilizar um pente para fazer as linhas. Você pode fazer linhas na vertical, que são linhas de pé, e linhas na horizontal, que são as linhas deitadas, tá bom? Depois que tiver lá todo desenhadinho a folha com pente, aí sim você coloca a folha para secar no sol. E numa outra folha você vai fazer o cinza escuro. Para fazer o cinza escuro, preto com branco, e para ficar escuro, é mais preto ou mais branco? Mais preto. Mistura bem e vai pintar toda a sua folha sulfite com o pincel, tá bom? Pinta, pinta, pinta de cinza escuro. Viu que ficou pronto? Vai pegar o pente e você vai fazer as formas que você quiser. Pode fazer também, ó, na diagonal, tá bom? Observa com atenção essa obra de arte, que aí tá mostrando diferentes tipos de desenho que você pode fazer com pente. Até aqui, ó, a pessoa foi fazendo o pente, foi desenhando o pente no formato circular, tá? A professora não tem como demonstrar isso pra vocês, porque como eu disse, eu não tenho aqui comigo as tintas guache, nem o pincel. Então, por isso eu tô só explicando pra vocês como que é, tá bom? Então, depois que você fez isso na folha preta, na folha branca, na folha cinza claro e cinza escuro, desenhou lá com pente e colocou para secar, você vai, tá assim, na aula seguinte, no caso de vocês, no dia seguinte, recortar figuras com os papéis que você pintou e faça uma composição numa folha branca. E aí tem uma ideia dessa composição, ó. Você vai recortar um retângulo para fazer a casinha, um quadrado para fazer a porta. O telhado é um triângulo, tá vendo, ó? Tudo daquelas folhas que você pintou e fez a textura com um pente em cima da folha pintada. Um círculo para fazer o sol ou a lua, e vai de acordo com a sua criação. As nuvens, a árvore, tá vendo? A copa da árvore, a grama, e fica algo super divertido, fica uma criação muito legal. Se você fizer na sua casa, tira uma foto e manda pra Pro, tá bom? Pra ver aí a sua criação, a sua criatividade. Mas, agora na nossa aula, nós vamos fazer uma prévia desse trabalho, tá? Como a Pro disse, nem todos têm tinta guache e pincel em casa. Então, você vai agora pegar uma folha sulfite, uma canetinha preta e uma canetinha cinza, se você tiver. E você vai fazer uma releitura desse desenho, tá vendo? Você vai desenhar a casa, desenhar a árvore, o sol, as nuvens, vai colocar a grama aqui na parte de baixo. Tudo isso usando apenas canetinha preta, canetinha cinza, e na hora de pintar, a gente já sabe que não é para pintar de canetinha para não estragar a canetinha. Você vai usar os lápis de cor cinza, preto e branco. Nós vamos fazer a nossa obra de arte em preto, branco e cinza, tudo bem? De acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, que é possível sim fazer arte em preto e branco. E aí você vai criar o seu trabalho artístico com base nessa figura, tá bom? Mas como nem todos têm tinta, nós vamos fazer utilizando lápis de cor, canetinha e uma folha branca. Pode começar a fazer. Lembra que é uma releitura desse desenho. Faça com muito capricho, da sua melhor forma, tá bom? E antes de finalizar essa aula, eu quero mostrar aqui na página 24 os quadros de Jacques Laurent, A Girafa Nubiana, e o quadro do Vincent van Gogh, Girassóis. Vocês lembram-se desses quadros? Vocês se lembram? Quem lembra que lá no início da unidade que nós começamos a estudar sobre a arte em preto e branco, eu mostrei para vocês, ó,
eles em preto e branco? Aqui estava escrito, consulte na página 24 e veja estas duas obras de arte nas cores reais. Então, lá na página 24, vocês podem observar as cores reais. E aí, crianças, na sua opinião, a obra de arte, as pinturas, fica mais bonita em preto e branco ou colorido, utilizando várias cores? Nós até estudamos uma técnica aí chamada fovista, né? Que é aquela que utiliza cores fortes, cores vibrantes. Na minha opinião, eu gosto mais de obras de artes com cores fortes, colorido. Mas e você? Prefere colorido ou preto e branco? Dê a sua opinião, tá bom? E não se esqueça, todo mundo agora mãos à obra fazendo essa releitura aqui, a releitura dessa atividade, tá? Compartilhe com a professora e até a próxima aula de artes.